Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Why Not Crypto, uma série sobre blockchain e tokenização de ativos reais, os famosos RWAs, hosteada por mim, Bruno Vinick, sou um dos cofundadores e head de operações do Grupo Enor, da Enor Securities, e hoje tenho um convidado muito especial, Juan Camilo Múrcia, que é diretor de mercado de capitais, é formado em engenharia de produção, trabalhou em Bogotá, trabalhou em Nova York em Investment Banking, e a partir dessas experiências recebeu o convite para uma posição estratégica no Itaú BBA, em São Paulo, e se mudou para o Brasil, colombiano. Aqui ele se interessou pelo potencial brasileiro em fintechs, na Amify, ele viu a oportunidade de unir suas duas paixões, mercado de capitais e tecnologia, e hoje é responsável pela distribuição dos produtos com os clientes do segmento private e institucionais. Juan, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui. E que biografia, hein? Obrigado, pessoal. Obrigado, Bruno. Muito feliz de estar aqui, poder compartilhar com vocês um pouco mais desse novo mundo de mercado de capitais tokenizado. Boa, perfeito. Vamos lá, minha primeira pergunta é, desde quando você faz parte da equipe Amify? A gente sabe que a Amify é uma das mais proeminentes fintechs ligadas à tecnologia blockchain no Brasil. Então, desde quando você faz parte desse incrível projeto? E se você puder também explicar um pouco melhor o que é a Amify para a comunidade Enor e para os nossos investidores. Legal. Eu sou investidor anjo de algumas fintechs e uma delas, quando eu estava mais no mundo do mercado de capitais tradicional, eu investi na Amify. Na primeira rodada, na verdade, fui um dos primeiros investidores. E fiquei muito próximo do time, dos fundadores. E eu estava sentindo, aproximadamente faz 1 ano e meio, 2 anos, que o mercado estava, de fato, mudando para essa nova tecnologia. Aí eu decidi entrar full-time, entrei num acordo para a gente entrar aqui full-time no time. Cuido toda a parte de capital markets, que é basicamente originar, estruturar e distribuir operações de crédito privado tokenizado, a famosa renda fixa digital, de uma forma mais simples e mais rápida. Qual é a oferta de valor para a Amify? Na Amify, na verdade, tem dois pilares. Por um lado, temos os originadores, que são os consultores de crédito, as fintechs, os FDICs, as securitizadoras, que eles usam veículos de mercado de capitais tradicionais para operar, já seja principalmente os FDICs ou um instrumento de CRA, CRI, que eles seguem uma esteira um pouco complexa, demorada e com vários elos durante o processo, seja a figura do administrador, do custodiante, do banco liquidante, da DTVM, etc. A Amify nasce com esse mesmo conceito de captar recursos para esses originadores de crédito, só que usando tecnologia que permita a transparência da carteira. Sempre tem uma carteira pulverizada por trás. Eu acompanho, através da tokenização, como está performando essa carteira. Um pouco a figura do administrador. Eu acompanho em tempo real que sacado pagou, quando pagou, como está a inadimplência, como está a concentração. Esse tipo de inteligência permite simplificar o processo e fazer um processo muito mais rápido e mais eficiente, de forma geral. Aí, fui claro, Bruno, acho que de um resumo, mas acho que Não, perfeito. um pouco mais. Super, super claro. Então a gente está dizendo basicamente, né, é uma jogada um pouco de desintermediação utilizando a tecnologia blockchain, né? Então Perfeito. vocês utilizam a tecnologia blockchain, utilizam a tokenização destes créditos privados para desintermediar um processo que hoje extremamente intermediado e burocrático dentro dessa relação, né, investidores e tomadores. Perfeito. Muito parecido do que a Enor faz fora do Brasil, né? Em El Salvador é uma proposta de valor muito similar, mas nós expandimos um pouco mais em termos de classes de ativos, vamos dizer assim. Legal. Mas eu acho que, Juan,
pensando num leigo, né? Vamos trazer para um leigo. O que no final do dia é um crédito privado tokenizado? E além da desintermediação, né? Como essa tokenização de créditos ela se difere das formas tradicionais de investimento em crédito privado? Tá. O conceito do produto, das regras, garantias, ativos, critérios de elegibilidade é exatamente igual. Então, primeiro grande ponto, a gente não está inventando nenhuma nova classe de ativos. É o mesmo crédito privado que você encontra na XP e no BTG, de forma geral. Onde está a oferta de valor? Que no momento que eu desintermedio, eu gero uma eficiência de aproximadamente 40%. E isso vai para o investidor. Vai para o investidor. Vai para o investidor e para o originador. Parte. Perfeito. Acho que até mais. Justamente todos esses FIIs e esses spreads de intermediação, você consegue trazer para dentro daquela estruturação e deixar ela mais barata tanto para o tomador e mais rentável para o investidor. Justamente isso, certo? Perfeito. Imagina hoje um FDIC, que ele capta a uma taxa de, exemplo, CDI mais 5. Esse produto, acho que o FDIC não é um bom exemplo porque ainda não está no varejo, mas um CRI, um CRA. Perfeito. Esse produto, ele chega no teu aplicativo da XP a CDI mais 2. Que esses 3% foram para pagar a cadeia e na compressão de taxa que a XP faz. Sabe o que significa compressão de taxa? Por favor, me explique. Eles fazem, chega para eles a CDI mais 4, e eles distribuem na CDI mais 2, ficam com 2% ao ano de receita. Isso é basicamente o deságio, que é onde, de fato, está muito lucro das operações. Perfeito. Esse mesmo originador, ele vai captar na Anfai a CDI mais 4 e vai chegar no investidor a CDI mais 4, CDI mais 3,5. Aí eu te pergunto, onde a MiFi ganha dinheiro? A gente ganha dinheiro nesse 0,5, mais ou menos. Ah, entendi. Existe um deságio, mas ele é um deságio extremamente inferior ao deságio praticado no mercado tradicional, além de não haverem taxas de todos os intermediários no processo. Isso, imagina que você tem, para estruturar, um time de estruturação de IB, de DCM, são profissionais extremamente bem pagos. E eles demoram aproximadamente 3 a 6 meses para valer um deal. Então, isso tem que sair de um lugar. Na Anfai, é automatizado e demora 3 semanas. Então, não precisa de custo de estruturação. E aí mais rápido, né? Isso. Aí você tem que pagar depois todos esses elos no processo. Então, isso acaba encarecendo. Então, a gente cobra menos e, por ser mais rápido, ainda é bom negócio para a Anfai. Perfeito, perfeito. Você poderia compartilhar com a gente pelo menos uns 2 ou 3 casos de uso diferentes, seja com FDIC, CRA ou CRI, já distribuídos pela MiFi e bem-sucedidos no sentido de adesão por parte do investidor, sucesso de distribuição e de fato, o uso dessa tecnologia, o uso das licenças que a MiFi tem e da plataforma? Sim. Temos 3 canais de distribuição. Temos o varejo, que é basicamente dar diretamente acesso ao investidor a esse tipo de produtos. Então, temos casos como da Valor, que é um FDIC muito conhecido no mercado, da Audax, da Union, que são operações que a gente tem feito em 2 a 3 semanas e que a gente tem colocado na plataforma para o investidor. A taxas de aproximadamente CDI mais 5, CDI mais 6, até CDI mais 7, que vendem em questão de minutos, e para originadores
muito bom, por toda essa eficiência que a gente dá no processo. Tem operações um pouco mais estruturadas, que são, por exemplo, a Credimay, a Hectare, estamos finalizando Põe na Tela, tem uma série de originadores mais sofisticados de 10, 15, 20, 25 milhões de reais, que estamos levando o token de renda fixa para o institucional, que é comprado tanto por family office como fundos de crédito privado. São esses dois canais. Estamos desenvolvendo um canal B2B, que é basicamente o agente autônomo de investimento, que ele sofre muito com esse assunto dos FIIs, de falta de produtos únicos, dessa diferença no mercado que está cada vez mais canibalizado. A gente nasce como ser uma terceira opção, uma segunda opção, as DTVMs, para permitir que a gente autônomo tenha um produto diferente e se rentabilize melhor. Rentabilidades mais atrativas, afinal. Perfeito. A Mifaela utiliza, muito similar, a Coinor utiliza a tecnologia para desintermediar um processo, ou seja, quando chega na ponta, no final do dia, chega com uma rentabilidade maior e com possibilidade de ganho maior. Em termos de, né, desses casos de uso, né, qual é o tipo de cliente ou de tomador que mais busca uma solução como Comify? Assim, entendemos que todos têm suas burocracias, todos têm os seus intermediários, mas existe algum tipo de instituição, algum tipo de fundo ou emissor que é aquele que todo dia aparece buscando uma operação Comify? Tem diversos tipos. Tem primeiros emissores, que é um nicho de mercado, um segmento, que são aquelas fintechs que querem primeiro acessar o mercado de capitais, ou aquelas securitizadoras que têm um PL e querem montar um FDIC, mas às vezes é muito caro. Então, acho que tem primeiros emissores, que são as fintechs, as securitizadoras que já emitem debenture e querem montar um FDIC, mas usam a Anfai como um caminho mais eficiente. E aqueles que já têm FDIC, mas querem um caminho alternativo, um veículo para diversificar o risco de funding, para ter alguma eficiência, às vezes, em um produto novo, ou mesmo para migrar de estrutura. São esses três tipos de clientes, do menos sofisticado ao mais sofisticado. Perfeito. Agora, trazendo um pouco para o lado do investidor, Juan, são duas perguntas, né? Quais são as principais vantagens e quais os principais riscos associados à tokenização de créditos privados, né? Tanto a tokenização em si, mas ao investimento em um crédito privado tokenizado. Vantagens e riscos. A gente consegue fazer esse paralelo? Sim, eu acho que tem que dividir crédito privado, porque tem créditos de créditos. Tem crédito privado de risco de contraparte. Que é quando eu dou um crédito para Starbucks, para Americanas, para uma determinada empresa. Então, tem esse risco. E tem um modelo que a Anfai trabalha, que é um modelo que eu não faço risco corporativo. Eu faço carteiras. Sempre opero com carteiras pulverizadas, com critérios de elegibilidade e com subordinação. Então, dentro do mundo que a Anfai trabalha, quais são os riscos? Primeiro, os benefícios de acessar produtos. Você entra na Anfai e todos os produtos pagam acima de CDI mais 5, média CDI mais 7, e tem inclusive prefixado pagando 19% ao ano. Que isso não existe de forma geral no mercado com esse nível de garantias que a gente dá. Agora, os riscos. Tem alguns riscos. Risco de inadimplência da carteira. A carteira a gente coloca sempre uma subordinação 4 vezes maior que a inadimplência histórica. Então, se a inadimplência for 3, a subordinação é 15. Se é 5, é 20, 25. Então, o risco é, cara, a inadimplência crescer muito mais, crescer 400, 500% e afetar a sênior. Isso pode acontecer. É muito raro acontecer, porque
historicamente não performou assim, mas pode acontecer. Risco, por exemplo, do originador entrar em falência. O que acontece? Como é uma estrutura onde a ANFAI é só emissor e tem um patrimônio separado, acaba que não impacta, porque o originador nunca encosta nos recursos. Ele sempre cede ativos, a gente tem uma conta bancária que controla, ele vai ceder duplicatas, eu pago para o cedente e o sacado paga nessa conta. Então, fica uma conta revolvente. Caso o originador venha a falir, não deveria impactar, ou não impacta, na verdade, esse patrimônio separado. Que outros riscos? Risco de inadimplência, risco do originador falir, risco da ANFAI falir. Então, de novo, tem uma securitizadora, a gente emite evento e também é patrimônio separado. Não existe contaminação. É muito parecido com a estrutura imobiliária de SPE, que acho que o pessoal está mais familiarizado, que é uma sociedade com propósito específico. Caso a incorporadora venha a falir, tem um prédio, um patrimônio separado, que não deveria ser impactado. De forma geral, é isso. Então, tem muitos controles, a gente acompanha a carteira em tempo real, o investidor acessa e vê como está performando, e você tem essa transparência de que você sabe o que está comprando. Quando você compra um produto no mercado de capitais tradicional, você não sabe o que está por trás. Você tem uma lâmina com determinadas características, mas você não consegue ver como está performando em tempo real. Na ANFAI consegue. Perfeito. E, além disso, né, dá mais poder de escolha para o investidor no final do dia, né? Ele pode Sim. escolher exatamente o ativo onde ele quer investir. Isso que eu acho muito legal, tanto na tokenização de crédito como em outras classes de ativos, né? Você poder investir por exemplo, um imóvel específico nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou na Espanha, ao invés de você investir, por exemplo, num fundo imobiliário, onde você não sabe onde esse dinheiro será aplicado, traz mais autonomia, traz mais independência para o investidor, né? Então, além, claro, de melhores rentabilidades, eu vejo como uma grande vantagem essa independência, essa autonomia que é trazida para o investidor, né? Acredito que os investidores, Sim. eles se sentem, né, mais, de certa forma, com mais poder sobre o seu dinheiro, sobre os seus investimentos, não é mesmo? Sim. Imagina que você comprou uma carteira e um produto na ANFAI. Aí você pode vender ele, temos um secundário, que isso no mercado de crédito privado não existe. A gente montou uma plataforma que a gente consegue dar saída para os investidores. Você consegue acompanhar em tempo real como estão os ativos. Acho muito valioso. Acho que, cara, você ver sábado, feriado, domingo, entrar e ver que produtos você tem e que está por dentro de cada produto, que sacado pagou, quando pagou, como está a taxa média, como está a rentabilidade. Isso é muito valioso. Acho que é a grande mensagem. Você mencionou agora sobre o mercado secundário, era a minha próxima pergunta, né? Como a tokenização que a MiFi faz pode melhorar a liquidez dos créditos privados, né? Para os créditos privados. A gente já viu muitos casos onde a tokenização ou a representação digital de um ativo pode te dar mais vias de liquidez em mercado secundário, mas como que dentro do MiFi, dentro do modelo, do framework que vocês adotaram, esse processo ele pode melhorar a liquidez para esses créditos? Que hoje é quase, né, no mercado tradicional é quase nula, se eu não me engano. Para a pessoa física não existe. Acho que quando você compra um papel, ele está estipulado um determinado vencimento. 36, 48, 60 meses. Se você tem saída, tem pênalti, depende de terceiros. Não é tão simples. A tokenização ajuda muito nisso, que a gente monta estruturas que são muito flexíveis. Então, a gente funciona montou como se fosse, temos 2 canais de crédito de secundário aqui na ANFAI.
Temos um primeiro que é um market making, que a gente captou recursos e dá saída para o investidor fazendo deságio. A gente compra com desconto. Imagina, o Bruno quer vender hoje Estrutura papel. de âncora. Isso, Vocês aí atuam você, como âncora da operação. não sei se como âncora, mas como um fundo que tem recurso e que vai dando saída com 1% de deságio, Faz a 0,5%, recompra. faz a recompra. O Bruno quer vender, mas não quer perder 1%. Quer perder 0,5%. Aí ele monta uma segunda funcionalidade que é o bid offer. Aí eu coloco, quero vender Como um com order esse valor. book. Aí eu fico esperando que o outro faça o match. Então, são essas funcionalidades que hoje a gente montou e que a tecnologia ajuda muito. Que a gente consegue modular, fraccionar e criar essas interoperabilidades mais fácil e mais rápido. Perfeito. Então, na verdade, a gente está falando de uma solução de liquidez primária, onde a própria MiFi ou um fundo controlado por ela recompra o ativo. Perfeito. E uma ferramenta de liquidez secundária que se comporta muito similar a um livro de ordens, né? Um order Perfeito. book, onde você tem parte e contraparte, né? Então, o investidor que tem aquele ativo e deseja vender, ele vende para um segundo investidor que deseja comprar a certo preço. Perfeito. E os ativos, eles são diariamente marcados a mercado. A gente marca na curva. Marca na curva. Interessante. Agora, trazendo um pouco para uma perspectiva sua mesmo, você que, enfim, já trabalhou praticamente em toda a América, né? Desde os Estados Unidos, Brasil, Colômbia e investiu em companhias, investiu na MiFi, que é uma empresa que justamente une esses dois mercados. Como que você enxerga a tokenização no Brasil e no mundo? Porque a gente vê, vamos lá, a gente vê muitos reportes, muitos relatórios de grandes grupos, né, grandes consultorias, auditorias, criando previsões para o futuro, mas ainda existe muita desconfiança ou muita falta de conhecimento de certa parte do mercado em relação ao que é tecnologia, o que é tokenização, o que é cripto. Devo investir em um ativo tokenizado? Não devo investir? Devo esperar para que haja uma estabilização? Como que você enxerga a tokenização de forma geral, tanto no Brasil quanto no mundo? E aí pode trazer, se quiser, uma parte regulatória, mas uma parte de liquidez, parte de adoção, acessibilidade, enfim. Deixo aberto para como você quiser desenvolver esse tema. Tá. Eu acho que quando você tem o mesmo produto e você disponibiliza para ambas as partes, gerando eficiências, não tem como não ser um produto ganhador. Porque é o mesmo produto, do mesmo originador, com os mesmos critérios de elegibilidade, com as mesmas garantias, com mais observância e mais transparência, e que o originador capta mais barato e o investidor se remunera melhor, não tem. E aí, você tem um regulador que está apostando totalmente a favor, que fala que o mundo, que o Brasil vai ser, a economia vai ser tokenizada, e você vê os grandes players, Itaú se movimentando, BTG se movimentando, todos criando seus digital assets e tokenizando. As ETVMs nos procurando com dia sim, dia não, querendo distribuir os produtos tokenizados. Quando a gente tem 85 originadores querendo fazer negócio com a gente. Cara, é muito... Tem sinais muito claros. Faz 1 ano e meio, quando entrei na Anfai, quando investi, eu sabia que ia acontecer, mas não sabia quando. Agora, para mim, está claro que o movimento está acontecendo e deve se consolidar, pelo menos em renda fixa, que eu conheço, e crédito privado,
nos próximos 2 a 3 anos. Perfeito. E aí deixa uma curiosidade também. Essa facilidade para os investidores, você enxerga que é algo mais quando a gente olha para o varejo, porque hoje o institucional ele já tem acesso praticamente direto a esses originadores, o institucional também se beneficia, né? Entendo que sim, né? A gente está falando de um segmento que vocês construíram só para o institucional e no final do dia a eficiência ela acaba trazendo mais dinheiro, né? Eu acho que você ia até adicionar alguma coisa, eu te cortei, te peço desculpa, mas por Não, favor. eu só te respondendo, e já volto no ponto anterior, tem institucionais comprando produtos que estão, imagina um originador Enor. Enor é originador e ele tem um FDIC. E esse FDIC está sendo distribuído a CDI mais 3. Aí está pegando esse mesmo originador, montando uma estrutura tokenizada, a CDI mais 5, CDI mais 4,5, e mesmo assim é bom negócio para o originador. E o banco institucional que comprava o FDIC está comprando agora outro produto. Então aí fica muito evidente que acho que é um claro exemplo de que o produto se mantém igual, só que gera mais eficiências operacionais. Na tua pergunta anterior, você falou de minha opinião da economia tokenizada no mundo. Eu vejo também isso acontecendo, principalmente nos BRICS. Sinto o Brasil liderando essa nova economia tokenizada, criando muitas conexões com China, com Índia, com Sudáfrica. Tem uma parte política, porque por um lado você tem Estados Unidos em contra, né, desse movimento, acho que cada vez menos, mas ainda em contra, e Brasil e China e essa parte se consolidando como uma economia diferente e não tão dolarizada. A tokenização joga um papel muito importante. E eu vejo que esse incentivo a essa tecnologia começar a ganhar cada vez mais relevância tem seu toque geopolítico. Aqui eu acho que você já trouxe um pouco da resposta da minha próxima pergunta, que é justamente sobre sua visão sobre tendências futuras dentro do crédito privado, né? Você, pelo que eu entendi da sua resposta anterior, e aí deixo também você discorrer, a gente deve ver em 3 ou 5 anos uma ampla negociação entre instituições financeiras dos BRICS, por exemplo, negociando títulos privados de cada um dos países entre si. Você vê esse mercado se abrindo cada vez mais? É assim que você enxerga a tendência Sim, para essa classe de ativo? sim, eu acho que tem um grande pilar que essa tokenização simplifica o pagamento entre fronteiras. Que eu fui trader muitos anos, né? E operava, fazia trading de bonds. E era DVP, na teoria. O que significa DVP? Delivery versus Payment. Só que esse DVP acontecia em D mais 2. Então eu fazia o trade e só Quando liquidava. não trava, quando não travava. E aí liquidava daqui a 2 dias. E aqui é diferente. Você faz um DVP instantâneo. Acho que isso gera muito valor para a cadeia. Nessa parte em específico de quando vai acontecer, vocês que estão muito nisso também de El Salvador e isso das fronteiras, acho que conhecem um pouco mais. Mas a teoria indica que é um movimento. Eu acredito, por exemplo, eu fui trader de emerging markets. E tinha grandes fundos lá fora que compravam os produtos de emerging markets. BlackRock, Schroders, as assessorias dos grandes bancos. E era sempre muito difícil operar bonds Brasil, bonds Colômbia, bonds México, porque tem que ter uma instituição local, prestar contas para as entidades, regulamentações. Era muito difícil se tem o derivativo, enfim. Hoje você vê muita simplicidade, né?
o derivativo mais simples, o DVP mais simples, o processo muito mais simples, mantendo ainda KYCs, KYPs, todo o processo. Parece que em qualquer momento vai ser algo muito comum ver um gringo através de um fundo lá fora comprando um crédito de um originador brasileiro instantaneamente. Eu trago um questionamento que eu tenho. Para que essas... e já entrando um pouco em regulatório aqui, Drex, um pouco de real digital também, para que essas operações, vamos falar, entre países, intercontinentais, elas ocorram, as moedas digitais, né, as CBDCs, elas não precisariam estar também integradas como se fosse um SWIFT em blockchain? Você enxerga isso para o Drex, para o desenvolvimento do Drex? Porque a gente ouve muito que o Drex ele vai ser um framework restrito ao Brasil, onde ele continuará sendo centralizado, ele será privado entre as instituições financeiras. E eu recebo bastante essa dúvida, né, Bruno? Bruno, como que o Brasil vai conseguir se aproveitar dessas características que são inerentes à tecnologia blockchain, com uma regulação que está caminhando nesse sentido? Como que você enxerga isso? E se de fato existe essa necessidade, ou se, por exemplo, por meio de sintéticos, derivativos, haveriam outros formatos permitidos para que essas relações elas se tornem também eficazes? Cara, acho que é muito parecido com o que aconteceu na Anfai, de o conceito está pronto há 2 anos, a tecnologia está pronta há 1 ano e meio, o framework, sabe, do business está pronto, faltava a regulação. A gente vem operando nos sidelines da regulação nos últimos 1 ano e meio. Isso atrasa um pouco. Aqui, nesse caso, vejo exatamente o mesmo. O processo está pronto, o racional está pronto, só falta para que exista essa facilidade de como operar real versus dólar, qual vai ser, como funciona o processo, falta um pouco de regulação. Acho que esse é meu... Eu ainda não vejo clareza de novos empreendedores empreendendo sobre a camada real digital, porque ainda está muito num âmbito teórico, com sinalizações de o que vai ser, mas falta contrato, entende? Falta minuta que direcione. Por isso você não vê tantos empreendimentos novos na camada real digital, pelo menos eu não venho acompanhando tanto. Vê todo mundo ainda esperando e vendo como se posicionar. Entendi. Essa é minha visão. E hoje investidores estrangeiros já podem abrir suas contas na MiFi, investir em ativos da MiFi? Existem planos para isso? Serão pessoas jurídicas, pessoas físicas? Como que deve funcionar? A gente vai fazer Brasil esse ano. No último tri faz Latinoamérica, Centroamérica. Depois começa a fazer Hemisfério Norte. Então, existem planos sim, mas estamos muito mais focados, por enquanto, no Brasil. Esse é o nosso grande foco durante 2024. E não Perfeito. Porque a gente não... Acho que tem uma parte de regulamentação, mas muito mais como decisão estratégica do business, que tem muito a ser feito... Porque se você para pensar, as barreiras de entrada parecem ser muito altas, que você não vê empresas fazendo o que a Anfai faz. Deve ter umas 4 e fazem diferente. Tokenizar o passivo, tokenizar o ativo, ter transparência, ter canais de distribuição, fazer DCM em 3 semanas. Então, acho que a gente está ainda em uma posição muito estratégica e privilegiada e deveria ocupar muito mais o espaço muito rápido internamente, para depois se expandir. Perfeito. E hoje a MiFi, se eu não estou errado, faz parte de algum sandbox, certo? Regulatório? Não mais. A gente não? Participou do Banco Central. Estamos participando do CRIA, da CVM, sim. E como foi essa experiência no Banco Central e como está sendo a experiência na CVM?
muito boa. A gente sempre foi muito bem recebido, muito receptivo. A gente que ajudou a montar a CVM 88, né? A gente construiu junto, inclusive. E agora no CRIA estamos em um projeto muito interessante que vai ser como disponibilizar o token em outras plataformas. Porque hoje não existe interoperabilidade. Perfeito. Eu monto Que o é uma produto. característica inerente à tecnologia, né? Perfeito. Imagina que por algum motivo um agente autônomo quer distribuir o produto ou uma determinada TVM. Não pode. Entendi. Estamos trabalhando para isso no A CRIA. CVM 88 é de crowdfunding, certo? Isso. Hoje essa é a licença que a MiFi opera. Então, são ofertas de Sim. até 15 milhões de reais. Os investidores não qualificados podem investir até 20 mil reais. É essa Isso. mesmo? Temos dois canais. A CVM 88 para fazer varejo e fazemos private placements para institucional, ofertas maiores. Ah, perfeito. Entendi. Bom, estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu tenho mais uma pergunta e um pedido. A primeira pergunta é como as empresas e investidores podem começar a investir em créditos privados tokenizados. Então, pode fazer a promoção da MiFi, como a pessoa faz para abrir uma conta, se tem app, se é plataforma, como funciona depósito, pode depositar em reais, pode depositar em cripto, enfim. Como que, se eu quiser hoje começar a investir em créditos privados, qual é o meu passo a passo? Eu acho que o mais importante é a pessoa entrar e conhecer. Eu não peço para investir. Peço para a pessoa entrar, ver os produtos, como funciona. Temos uma comunidade, acho que é a maior comunidade de tokenização no Brasil, onde as pessoas podem fazer perguntas. E acho que o primeiro é isso. É um site, app.amfi.finance. Aí aparecem todos os produtos, um cadastro muito simples e entender como funciona. E acho que esse é o primeiro grande ponto, assim, que é um produto muito único, que, de novo, eu obviamente sou suspeito, né? Mas você tem uma carteira pulverizada, com subordinada, com recompra, com diversas camadas de segurança, de acompanhamento, um patrimônio separado, com conta dedicada, uma série E com de... rentabilidade acima da média. Mas mesmo sendo o mesmo CDI mais 3, mais 4 da XP ou do BTG, mesmo assim um produto muito interessante. Então, acho que o principal é que as pessoas entendam o conceito, que é um conceito novo, tá, Bruno? Porque o FDIC não é tão conhecido no mercado, o conceito de FDIC. E o varejo hoje não compra esses produtos. Então, antes de eu pedir para as pessoas investirem, eu peço para elas entenderem o produto. E aí depois automaticamente acredito que eles vão investir. Ah, perfeito. Bom, já respondeu, já catou o meu pedido também, que eram conselhos para quem está entrando no mercado. Estudem. Estudem o conceito FDIC. O que é um FDIC? O primeiro. Depois estudem esse mesmo conceito no mundo tokenizado através da Amfi. E aí, se fizer sentido para vocês, como acredito que seja, vocês vão investir. Hoje, as carteiras médias da nossa plataforma estão rendendo 195% do CDI. Uau! Com uns 250 milhões de reais tokenizados. Então, inadimplências tem, porque faz parte do modelo de negócio. Existe inadimplência, mas são inadimplências muito pulverizadas e controladas. Então, acho que eu sempre fui, Bruno, dos fatos e números fala mais alto. Então, eu convido o pessoal a entrar e conhecer um pouco mais. Show. Perfeito, Juan. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Pessoal, app.amify.com.br, é isso? Não, é app, na verdade, é amfi.finance. Amify.finance. Perfeito. Perfeito. app.amify.finance, lá vocês podem abrir suas contas, estudar. Precisa abrir a conta para ver os produtos? Sim. Precisa abrir a conta, é um processo muito rápido, a gente faz um KYC para a gente avaliar os seus investidores, mas demora 5 Rapidinho e minutos. vale a pena para conhecer essa iniciativa. A MiFi
está em todos os jornais, é uma empresa Isso, que vem... quem quiser saber um pouco mais, colocar a Anfai no Google, que vai ver todas as operações, produtos, credenciais. Isso. Gostaria também de parabenizá-lo pelo trabalho que estão fazendo, acompanho de perto, na medida do possível. Te agradeço por ter Obrigado a aceitado o vocês nosso pelo invite. convite. E a próxima a gente faz em espanhol ou em inglês. Opa, será um prazer. Muito obrigado, Juan. Obrigado, Um Bruno. grande Até mais, abraço. pessoal. Tudo bom. Tchau, tchau.